Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Caliane. Boa noite, Zélia. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Vamos esperar alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite. Espero que vocês estejam todos bem, na graça de Deus. Boa noite, meu amigo Alcivan, Isaura, a Tassiana, boa noite. Boa noite, Diane. Boa noite, Ana. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui, nossa reunião à distância. Mas o que importa é que estejamos todos juntos, né, gente? Como já estamos. Esperar só alguns segundinhos aí para mais corações se juntar conosco. Boa noite, Betinha. Boa noite, Caliana. Amigo Vaneto, boa noite. Obrigado, amigo, para todos nós, né? Gente, enquanto o pessoal vai entrando, vamos fazer a nossa leitura inicial. A mensagem de hoje é tirada do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino, pelo Espírito Ernesto, e traz como tema educação religiosa. Se os pais e mães soubessem a importância de dar aos filhos uma educação religiosa, se tivessem essa consciência, procurariam preparar-se espiritualmente antes mesmo do casal engravidar. Nos dias de hoje, a educação religiosa é fator de suma importância, mas a maioria dos pais preocupa-se em dar aos filhos apenas a educação escolar. Podemos observar que as crianças com idade entre 6 e 7 anos já estão aprendendo vários idiomas e utilizando a mais alta e avançada tecnologia. Arrancaram-lhes das mãos abruptamente os brinquedos com os quais elas poderiam movimentar-se com iniciativa própria, criar e desenvolver sua capacidade humanitária. Quantas crianças nesse instante estão presas ao computador e assistindo e participando de jogos violentos? Estão ali aprendendo a matar e a destruir. Esses programas inferiorizam a mente da criança, tiram-lhes a inocência, a pureza, e incentivando-lhes cada vez mais a violência. Infelizmente, essa é a triste situação em que estão vivendo nossas crianças e jovens, fruto da falta de formação religiosa e de firmeza moral dos pais de nossos tempos. Então, na mensagem de hoje, o Espírito Ernesto, ele vem nos abrir os olhos sobre a importância da evangelização, a importância do ensino religioso das crianças. Porque é preocupação dos pais, dos avós, colocar sempre os filhos na escola, para que eles se tornem uma pessoa, abre aspas, bem-sucedida na sociedade, fecha aspas. Mas vamos lembrar que ser bem-sucedido é ser um cidadão de bem e feliz.
E para ser um cidadão de bem, devemos ter em nós a semente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é com ela que na prática do exercício do amor e da caridade é que nós regamos essa semente e que ela se transforma em uma árvore e logo dará frutos. Como a semente foi plantada em terra fértil, porque foi embasada nos ensinamentos do Cristo, as obras serão boas, pois conheceremos a árvore pelos seus frutos. Então deve ser uma preocupação dos pais, dos avós, dos familiares, a incentivarem, levarem, conduzirem seus filhos a um ensino religioso. E quando o Espírito Ernesto nos fala, ele não nos fala só sobre o Espiritismo, mas ao ensino religioso, ou seja, de darmos a fundamentação cristã a nossas crianças, a nossos jovens, a nossos pré-adolescentes, independente se sua religião ela é espírita, se ela é católica, evangélica, protestante, se ela é da Umbanda, candomblé, espiritualista do Vale, não importa, desde que ela esteja fundamentada nos ensinos, na moral evangélica cristã, a incentivar a prática e o amor ao próximo. E sim, aí sim, teremos pessoas bem-sucedidas, porque estão fundamentadas no Evangelho do Cristo. Então deve ser preocupação da família fornecer a base religiosa a conduzir os nossos filhos, as nossas crianças à evangelização e a ser, dentro de casa, exemplos de verdadeiros cristãos para nossos jovens e para nossas crianças. Fica o convite aí do Espírito Ernesto. Gente, nesse momento, quero dar boa noite a cada um dos que chegaram agora. Amanda, Suzy, dar boa noite a Sheila, a Daniel Garcia, Sandrinha, a Caitlin, boa noite. Quero convidar a cada um de vocês a fechar os vossos olhos, a serenar os pensamentos, acalmar um pouco o corpo físico, o corpo espiritual e elevarmos o nosso pensamento ao alto, juntando-nos em coração, em sintonia com a espiritualidade superior e juntos em pensamento e em uma só voz, possamos dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Divino e amado Mestre Jesus, amigos espirituais, mentores espirituais, nos reunimos hoje em nome de Ti, Senhor Jesus, estimado amigo e irmão de todas as horas, nos ensinos do Evangelho que nos conduzem ao nosso Criador. Olha, Senhor, por cada um de nós, abre nossas mentes, o nosso coração, para que possamos compreender, mergulhar em vossos ensinamentos que levam a Deus. Aproveitamos, Senhor, essa oportunidade de pedir para os nossos irmãos que estão enfermos nos meios das ruas, nos leitos dos hospitais, nos cárceres, dentro de casa, pelos nossos irmãos, familiares que estão enfermos, com doenças do corpo físico, espiritual, psicológico. Olha por cada um de nós, Senhor. Apazigua o coração, fortifica as energias, a vitalidade de cada um dos nossos irmãos que perderam a presença física de algum amigo, de algum familiar, nesse período de pandemia que estamos vivendo. Fortifica cada um destes, conforta, Senhor,
e faz-os lembrar que a vida nunca termina, que somos espíritos imortais, que de ti viemos e para ti retornaremos. Olha, fortifica, ampara, esclarece e nos intui, Senhor, nesta noite, para mais uma reunião em teu santo nome. Que assim seja. Boa noite mais uma vez a quem chegou agora. Gente, como colocado, como divulgado, nosso tema hoje é a parábola dos talentos. Quando a gente para pensar um pouco sobre as parábolas que Jesus nos falava, as parábolas elas têm uma propriedade de, em todas as vezes que a gente lê, a gente interpretá-la de uma forma atual e recente. Vocês já prestaram atenção? É por isso que o Mestre Jesus nos falava por parábolas. Eram palavras e são palavras imortais e atemporais. São ensinamentos que todas as vezes que lemos, nos renovamos, pois conseguimos compreender de uma nova forma, de uma forma muito melhor. A parábola dos talentos, ela é uma parábola muito atual. É um convite que nós recebemos para nos tornarmos pessoas melhores. Quando nos lembramos que Jesus é o espírito mais puro, o espírito mais sábio que já veio a esse orbe, quando lembramos que Jesus, ele é o governador espiritual do nosso planeta, que estava conosco desde sua criação, desde sua fundação, desde sua origem, Jesus já estava conosco. Ele preparou todo o orbe terrestre para que hoje a gente possa estar aqui. A Terra, ela foi formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então a gente não pode usar a linguagem comum e dizer foi um dia desse, porque não foi. 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra foi formada, aproximadamente. E Jesus já era um espírito puro. Jesus já era um espírito puro de altíssimo reconhecimento pelo nosso Criador, ao ponto de receber o título e de ser responsável pela origem, formação de todos os habitantes que residem nesse globo. Jesus já era um espírito puro. Sabemos que para atingir o nível de espírito puro são necessários muitos bilhões de anos de encarnação. Quando Jesus nos conta uma parábola, todos nós, somos criados por Deus simples e ignorantes. Não existe, Deus não cria um espírito mais sábio, mais inteligente ou mais avançado do que outro. A lei de Deus, ela é imutável. Ela nos cria todos simples e ignorantes. Hoje nós ainda somos espíritos imperfeitos e serão necessárias muito milhares de encarnação ainda para que sejamos um espírito puro, quanto mais a nível de Cristo. Há 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra foi formada e Jesus já era um espírito puro. Por que eu estou dizendo isso?
Quando Jesus nos traz uma parábola, ele está trazendo uma bagagem de conhecimento, de sabedoria, ele está trazendo um resumo de sabedoria divina, resumida em uma pequena história. Jesus está juntando aí bilhões de anos de conhecimento, de sabedoria, desde sua condição de espírito imperfeito até a sua perfeição crística. É uma experiência de bilhões de anos. Jesus junta um punhado de conhecimento e nos fornece através de parábolas de conhecimento. Ele transmite sabedoria para nós. Perceba que hoje em dia, escolas, empresas se juntam, trazem alguém de fora, um consultor, paga-lhe dinheiro, milhares de reais, para ele fazer uma consultoria escolar, empresarial, industrial, para que ele lhe forneça conhecimentos e experiências para aquele comércio, aquela indústria crescer mais, né? Ele paga muito para economizar dinheiro e ganhar mais dinheiro ainda. É assim que funciona no setor comercial, cujo qual nós trabalhamos, e que se não somos as pessoas que ficam sentadas absorvendo conhecimento, somos a pessoa que estamos em pé fornecendo ou a pessoa que contratou. É assim o mercado profissional, né? As pessoas trazem um consultor para receber deles a sabedoria. Jesus nada mais é do que um espírito de 4,6 bilhões de anos que já era perfeito, nos traz toda essa sabedoria gratuitamente, através das palavras. É pouca coisa, gente? Não, né? É uma verdadeira bênção do nosso Deus receber um espírito tão perfeito de juntar esses conhecimentos e nos fornecer através de palavras imortais, que são as parábolas. Na parábola dos talentos, ela é tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 25, 14 a 30. E ele nos narra a passagem de que um senhor, um homem, né, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Juntou seus servos. Um senhor juntou seus servos porque ele iria fazer uma viagem muito longa para outros países. Juntou seus servos e dividiu seus bens. Ele chamou um e deu 5 talentos. Chamou o segundo, deu 2 talentos. Chamou um terceiro e deu 1 talento. Ele distribuiu os talentos, os seus bens, de acordo com a condição que ele conhecia de cada um dos seus servos, e distribuiu seus bens. O primeiro servo, que ganhou 5 talentos, pegou esses bens do seu mestre, e no período de ausência do seu amo, do seu senhor, ele negociou aqueles 5 talentos e ganhou mais 5. O segundo fez a mesma coisa. Ele pegou os 2 talentos, negociou, ganhou mais 2. O terceiro servo, que ganhara 1 talento do seu senhor, ele, com medo de perder, com medo do seu amo brigar, ele cavou um buraco, enterrou o seu talento e esperou até o dia que o mestre, que o amo, que o senhor dele voltasse. O tempo passou, o amo retornou, o senhor,
voltar ao seu país e quisera prestar contas com os seus servos. Chamou os seus 3 servos, e o primeiro servo disse: Senhor, tu me confiastes 5 talentos, aqui estão. E eu negociei esses 5 talentos, Senhor, e ganhei mais 5, e aqui eles estão. O amo disse: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O segundo servo fizera da mesma forma. Ele chegou e disse: Mestre, Senhor, a mim tu me confiastes 2 talentos. Está aqui os seus bens. Senhor, eu negociei esses 2 talentos e ganhei mais 2. Eles também estão aqui. E entregou. Da mesma forma, o seu amo disse: servidor bom e fiel, pois que foste fiel no pouco, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O terceiro servo chegou e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhe onde não puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua-o, o teu pertence. O homem, o Senhor, porém respondeu-lhes: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertencia. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm a esses, e ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Olhe das palavras firmes, recheada, completa, desde a essência, desde a formação até a cobertura, recheada de conhecimentos, firme, forte, porque ele disse aos 2 primeiros servos: fostes servidor bom e fiel, fostes fiel no pouco, pois agora vem compartilhar da alegria do teu Senhor. Ou seja, junte-se a mim. Ao que enterrara o talento, ele disse: servidor mau e preguiçoso. Se você sabia que eu cobrava onde não coloquei, onde eu semeava onde não plantei, por que que você enterrou o meu talento que a ti te confiei? Por que você não entregou na mão dos banqueiros para que eles negociassem e eu ganhasse pelo menos com juros o dinheiro que eu lhe dei, o talento que eu lhe dei? E Jesus é firme. Ele disse: servidor inútil. Retira dele o talento, dá o que tem 10. Porque daquele que é inútil, aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado. E será lançado nas trevas, onde haverá ranger de dentes. Por que que Jesus usa uma palavra tão firme? Um ensinamento e uma abertura tão grande. Nós somos acostumados a ler a parábola dos talentos e associar esses talentos ao dinheiro.
Vamos pensar um pouco nas palavras de Jesus? Gente, da vez que Jesus falar em dinheiro, foi da mulher de casa que procurou o talento dinheiro e se alegrou porque achou a moeda perdida. E da vez que disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não fala em dinheiro, moedas, quando fala talento. Ele fala das nossas bênçãos, ele fala dos nossos dons, dos nossos talentos divinos que nós temos. O Espírito André Luiz nos abre os olhos para o que são esses talentos, que é a caridade, a benevolência, o amor, a prosperidade, a esperança, a consolação. Esses são, e muitos outros, a tolerância, compaixão, benevolência, caridade. Isso são nossos talentos que a nós foi confiado. Perceba o quão atual é essa passagem. Porque Jesus nos narra essa história no Evangelho de Mateus. Ele diz que o Senhor faz uma longa viagem e divide os seus bens para os seus servos, até que um dia ele retorne. Gente, Jesus foi entregue aos homens. Retorna à pátria espiritual. Volta para os seus servos em corpo espiritual e diz que ele irá se juntar ao Pai e que um dia irá retornar. Pedirá ao Pai para entregar um outro Consolador prometido, que conosco ficará. Mas olha o que Jesus dissera: vou para junto de meu Pai, mas depois retornarei. Veja o quão atual são as palavras do Mestre. Olhe o Senhor que fez a longa viagem e que dividiu seus bens, porque Jesus ensinara, Jesus entregara a cada um de nós os seus talentos, os seus bens. Ele ensinou como se ama, como se perdoa, como se tolera, como se respeita. Ele ensinou a gente a virar a face, a oferecer a outra face, ou seja, o perdão, a benevolência, a caridade, a indulgência. Jesus ensinou e distribuiu conosco os seus talentos. Jesus, ao reunir os seus 12 apóstolos, ele disse: dou-lhes autoridade para expulsar os demônios, curar os leprosos e anunciar a boa nova. Os ensinamentos do meu Pai. Vão, falem em meu nome, curem, restaurem. Jesus fazia o quê? Dividia os seus bens. E Jesus fez uma longa viagem. Ele retornara à pátria espiritual e deixou com nós, seus servos, os talentos. Agora nós nos perguntamos: que tipo de servo nós somos? Nós conseguimos pegar esses talentos e devolver mais ao nosso mestre? Ou nós somos aquele servo que cava um buraco, enterra o talento e diz: Senhor, está aqui o que me destes. E aí Jesus vai dizer: o que foi que você fez com o talento que eu te dei? Você não fez nada? Olhe as palavras da parábola: servo mau, ingrato, preguiçoso, inútil. Forte, né? As palavras do mestre nessa passagem. É por isso que nós temos diferentes talentos, diferentes dons. Tem pessoas que dizem assim: fulano tem o dom da palavra, fulano tem o dom da premonição, fulano tem o dom da cura. Puxando para o espiritismo, fulano é médium de intuição, de inspiração.
Fulano é médio de psicografia, de incorporação, é médio audiente, é médio de visão, de psicofonia, é médio de intuição artística. São talentos que nos foram confiados pelo Mestre. São talentos que nos foram confiados. E da mesma forma, tem outros talentos em forma de caridade, benevolência, amor, indulgência, perdão, tolerância, respeito. São talentos também. Quando o Mestre chegar, quando o Senhor chegar e dizer, vamos prestar contas, o que nós diremos? Diremos, Senhor, a mim tu confiaste 5 talentos e eu ganhei mais 5. Ou nós iremos dizer, Senhor, quando o Senhor foi, confiou-me a paciência de talento. O Senhor retorna e eu quero dizer ao Senhor que eu continuo uma pessoa bem paciente. E o Mestre vai dizer, e o que mais? Não, Senhor, eu continuo paciente. Então a gente vai ser aquele espírito que enterrou o talento. Porque a nós foi confiado e nós não tivemos nenhum progresso. Nem que seja para dizer, Senhor, me entregastes o talento da paciência. Eu desenvolvi também o de compreender, de me colocar no lugar do outro. Eu desenvolvi a empatia, Senhor. Então o Senhor me destes 1 talento e eu lhe ofereço 2. É um progresso. Olha o que o Jesus diz. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Vem comigo. Faça parte de mim. Compartilhe de melhor alegria. A vós muito mais será confiado. É por isso que o que ganhou 5, além dos 5, disse, muito mais terá que receber. Recebeu foi o do outro, que só ganhara 1 e não fizera nada. Ele recebeu mais. Porque se ele teve condições de lidar com 5, de administrar, ganhar mais 5, então ele tinha condições de administrar 10. Foi confiado mais 1. Então o que esse servo fará com esses 11 talentos? Com certeza ganhará bem mais, porque já mostrou que tem conhecimento, capacidade para isso. E Jesus nos disse que o Senhor desses talentos dividiu seus talentos, pois conhecia cada um destes. Cada um de acordo com suas capacidades. A nós foi confiado o talento. No mínimo 1. Chegará o dia que prestaremos conta. E como seremos? Através da morte do corpo físico, através da desencarnação, nos juntaremos de volta à colônia espiritual. E quando retornarmos à pátria espiritual, vamos prestar contas e a espiritualidade de Deus vai dizer, você disse que ia fazer isso, 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 isso e você não fez. Você nasceu assim, continuou assim, com a síndrome de Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim, morreu assim. Você enterrou o talento que lhe foi te confiado. Desencarnar é a gente prestar as contas com o Senhor dos talentos. Dos talentos que o nosso Pai confiou, como deveremos administrar. É por isso que tem pessoas que nascem financeiramente falando ricas. Foi confiado a ele um talento. O talento de ter muitos bens materiais e agora vamos ver como ele vai administrar esses bens, esse dinheiro. Se é gerando riqueza somente para si ou se ele vai dividir esses talentos e fazer outras pessoas ganharem e terem uma melhor qualidade de vida. O que será feito com esse talento?
Outros nascem sem muitas condições financeiras, ou seja, com poucas, porque a estes foi confiado outros talentos. O da paciência, o da compreensão, da resignação, da resiliência, o do amor, da caridade, tolerância. E o mestre vai dizer: o que fizestes com o talento que eu te confiei? Ou você é aquele espírito que acorda reclamando, de tarde reclamando, de noite reclama, no outro dia reclama de novo e sempre a mesma reclamação e nada fazes. Estás enterrando o talento que o Senhor te confiou. Para que um dia a gente não vá escutar o que esse terceiro servo escutou. Servo mau, ingrato, inútil. O que é uma pessoa inútil? O que é um servo? O que é um servo inútil? É aquele que, estando lá ou não, tanto faz. O que é um servo inútil? É aquele que não faz nada mais do que lhe é exigido. Ele só faz o esperado e nada mais. Foi-lhe confiado um talento. Ele devolveu um talento. Ele não fez nada mais do que deveria. Ele só guardou o talento. E depois devolveu. Os outros disseram que: Senhor, está aqui os talentos que me destes e eu lhe estou entregando muito mais. Me deu 2, devolvo mais 2. O Senhor agora tem 4. O Senhor me confiaste 5, lhe devolvo mais 5. O Senhor agora tem 10. Ou seja, estes servos fizeram muito mais do que o que lhes foi confiado. E o Senhor destes dissere: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, e agora junte-se, pois serão confiados novos. Fostes fiel no pouco. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Tem pessoas que, quando têm uma oportunidade de ganhar algo para si, mesmo sabendo que alguém irá se prejudicar, a pessoa se aproveita. Para dizer assim: é porque eu desviei só 10 reais. É porque eu tinha só 2 reais, eu não sabia de quem era o dono. Eu perguntei, ninguém apareceu, eu guardei os 2 reais para mim. Aí vamos ver como foi que essa pessoa procurou o dono dos 2 reais, A pessoa olhou para um lado, olhou para o outro, ligeiramente se abaixou, botou discretamente o dinheiro no bolso e foi-se. Procurou, não foi esse daí? É porque só era 2 reais. Mas aí vem a pergunta: fostes fiel no pouco? Na empresa que trabalhas, desvias? Devolves? Pega uma coisa que não é sua, devolve? Ou usufrui o máximo que pode, até um dia a pessoa esquecer que lhe emprestou algo e você fica com aquilo dali, até que um dia a pessoa esqueça que foi você emprestou, que ela emprestou para você, só para que você ganhe e você não devolva mais para a pessoa. E ainda tem gente que diz assim, a pessoa inocentemente fala: eu emprestei uma camisa, um livro a alguém, não me lembro nem mais a quem foi. E a pessoa nunca devolveu. Às vezes é a pessoa que está ouvindo. E a pessoa diz: rapaz, eu tenho tanto cuidado com minhas coisas, é por isso que eu não empresto. Olha, foi justamente a pessoa que pegou. Aí olha o que o talento nos diz, a parábola dos talentos nos diz: servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco. E o que não foi fiel no pouco,
não é fiel no muito. Aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. É porque a fidelidade, ser fiel, é uma virtude, é um estado, é uma evolução moral do espírito. E ele não retrograda, ou seja, ele não volta. Porque quem é fiel com pouco é fiel com muito. Não é porque ninguém está vendo que eu vou fazer. É porque Deus está vendo. E não é porque Deus está vendo que eu vou fazer ou não fazer. É porque é o certo a ser feito. Isso é ser fiel no pouco. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. E aí o servo, o amo, vai dizer: servo, ele dirá: bom e fiel servidor, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Exatamente, né, Helder? Quando Jesus nos coloca um dom, como a gente costuma dizer, ou uma bênção, quando Jesus nos confia, a exemplo, uma mediunidade, nós devemos, no mínimo, sermos um servo bom e fiel. Se de graça recebemos, de graça vamos ofertar. Para dizer: o Senhor me deu o dom de escrever. Escrevi a muitos. O Senhor me deu o dom de consolar. Consolei muitos. O Senhor me deu o dom de evangelizar. Evangelizei muitos. O Senhor me deu o dom de tocar, de cantar, pois entoei louvores em teu nome, para fazer as pessoas se sentirem bem, enérgicas, da energia bendita. O Senhor me confiou os talentos. Eu agora lhe dou 2. Para que a gente não escute servo mau, ingrato, preguiçoso, inútil. Retira dele o pouco que tem e dá para o que tem muito. Porque esse é inútil. Vamos trabalhar. Deus nos confiou talentos maravilhosos. Nós podemos exercer a paciência dentro de casa, no trabalho. Nós podemos exercitar a prática da caridade, seja financeiramente, seja em bens materiais, seja em bens alimentares, alimentícios. Através da oração nós podemos praticar a caridade. Deus nos confiou o talento de ajudar e podemos ajudar a todos. Pode ser escutando as pessoas falarem o que tanto afligem elas. Pode ser consolando aquela pessoa aflita. A caridade nós podemos exercer em qualquer parte, em qualquer lugar. Isso é uma virtude, é um talento. Jesus nos confiou o talento de amar e diz: Senhor, eu amei a minha mãe e o meu pai. E também amei o meu irmão, meu tio, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, meu vizinho, meu colega de trabalho, tantas pessoas, Senhor. Porque me confiastes um, eu exercitei e consegui 2, Senhor. Porque por amar, eu aprendi a respeitar, a tolerar, aprendi a empatia, o respeito ao próximo. O Senhor me confiastes um talento. Eu devolvo 2, eu devolvo 3. O Senhor me confiou 5 talentos. Confiar-te-lhe-ei muito mais.
Fico muito feliz, amigo. Muito obrigado. Jesus nos convida a sermos o bom servo. Olhe que parábola linda. Ele nos começa dizendo que o Senhor fez uma grande viagem. Aí a própria pessoa, o próprio Espírito que falou isso, fez a grande viagem. Porque saiu do corpo físico, retorna à pátria espiritual, nos confiou os talentos. E nós vamos prestar contas desses talentos. Vamos ser o servo bom. Vamos dizer, Senhor, tu me entregastes 2, eu lhe devolvo 4. Mas 4 é muito, devolva 3. Confiou só 1 talento. Senhor, eu não consegui 2. Mas eu, Senhor, eu tentei tanto com esse 1. Tanto, Senhor, eu investi, não consegui, peguei de volta, fui de novo. Eu não consegui 2 talentos. Está aqui o talento que o Senhor me confiou. Mas eu tentei. Com certeza o Senhor vai se alegrar. Porque Ele conhece cada uma das pessoas, Ele conhece cada um dos seus servos e Ele sabe a quem dá muito, a quem dá pouco. O que nós não podemos fazer é enterrar os nossos talentos. É saber que eu sou um espírito imortal, que eu tenho um dom mediúnico e simplesmente ignorá-lo, guardá-lo por medo. Porque foi isso que o servo fez. Por medo ele não investiu. Vamos trabalhar na seara do Cristo. Seremos os trabalhadores da última hora. Nos foi confiado os talentos. Vamos administrar esses talentos. E de preferência, ganhar muito mais. Porque quando eu aprendo a caridade, eu aprendo a indulgência. Quando eu aprendo a caridade, eu aprendo o amor, o perdão, a paciência, a tolerância, o respeito. Esses talentos são os talentos divinos que a traça não come e que a gente só cresce. São esses os talentos que o Senhor nos diz. São os talentos divinos. É esses e é desses que nós iremos colocar na prestação de contas. Os divinos, os morais, os espirituais. Para finalizar as palavras e as reflexões dessa noite, eu trago uma passagem do livro, uma mensagem do livro Parnaso do Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, e nesse traz como tema renúncia. Renuncia a ti mesmo. Renuncia. A mundana e efêmera vaidade que em ti sintas a dulcida piedade que a desgraças alheias alivia. Do homem esquece a lúrida maldade, prosseguindo na estrada lusídia, e denominadamente engendra e cria teu próprio mundo de felicidade. Parte o teu coração em 1000 fragmentos, ofertando-os ao mundo que te odeia, com a bondade mais prodígia e mais pura. Não ouvides em meio dos tormentos. Renunciar em bem da dor alheia é ter no além castelos de ventura. Renuncia a ti mesmo. Fragmenta o teu coração em 1000 partes e distribui a todos aqueles que te fizeram mal. Ou seja, pratique o perdão, a tolerância, deixe o orgulho de lado. Vamos exercitar o amor, a compaixão, a tolerância. Vamos renunciar a nós, o mal,
as grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. E vamos administrar os talentos que o nosso Pai nos confiou. Eu quero convidar a vocês, nesses poucos minutos que faltam, a mais uma vez fechar os vossos olhos, a elevar o nosso pensamento ao alto, e todos juntos, em um só coração, em um só pensamento, nós possamos dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, agradeço, Senhor, pelo dom da vida, agradeço pela minha saúde física, Senhor, que é uma das maiores riquezas que uma pessoa pode ter, principalmente nos dias de hoje. Agradeço, Senhor, o pão da vida, espiritual, físico. Agradeço pelos meus familiares, pela minha família, pelo meu trabalho, por todas as situações que vivencio, as dificuldades. Hoje eu te dou graças. Eu compreendo, Senhor, as palavras que diz: em tudo dai graças a Deus, porque consigo compreender que tudo o que acontece em minha vida é para que eu aprenda. Os tormentos, as dificuldades, hoje eu consigo compreender que é a maneira de eu administrar os talentos que me confiastes e adquirir novos. Agradeço, Senhor, por tudo que me destes, por tudo que me dás. Agradeço, Senhor, e peço que permaneça com cada um de nós, amparando, consagrando, abençoando, instruindo. Pedimos todo o amparo e proteção da tua espiritualidade superior, para que possamos sempre nos desenvolver, crescer, evoluir e caminhar nos caminhos que levam a vós. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vós que aqui se encontra, nesses poucos minutinhos que faltam. Eu quero agradecer a cada um de vocês. E também eu quero fazer um convite, aproveitar aí a cada um de vocês que estão conectados. Dona Cese, Deus abençoe, amiga, companheira de jornada, trabalho lindo desenvolvido na sociedade. Gente, eu quero fazer um convite aqui, agradecer por vocês terem ficado conosco nessa noite e dizer que estamos fundando iniciativa minha, do meu afilhado. Nós fundamos, estamos em processo, um núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho, um NEP, chamado Caminho, Verdade e Vida. É um núcleo de estudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos aprofundando na palavra, no texto, no contexto, de conseguirmos compreender cada vez mais os ensinamentos do Cristo. Nós, a priori, esse núcleo de Evangelho, nós iremos estudar um projeto piloto da Federação Espírita Brasileira, que tem como título
o Evangelho Rede Vivo. Nós estamos em fase de planejamento, dividindo os temas, os roteiros de estudo de cada encontro. A priori, os encontros eles serão virtuais, de forma que a gente consiga todos juntos nos conectarmos no grupo, na tecnologia que hoje nos assiste, e de nós estudarmos coletivamente cada tema do Evangelho, cada abordagem, de cada obra que será estudada no núcleo de estudos e pesquisas que nós estamos desenvolvendo. E quando voltarmos à presença física, aí a gente cria mais uma atividade de forma a parte física e também continuar na parte virtual, trazendo essa experiência positiva que está sendo, porque assim nós vamos conseguir atingir mais pessoas ainda de outros municípios, de pessoas que às vezes moram longe, do centro. Então nós vamos continuar, mesmo após esse período de distanciamento, o estudo do Evangelho de modalidade online, remota. O núcleo, o NEP, Caminho, Verdade e Vida, ainda não tem Instagram, não tem Twitter, não tem Facebook, ainda não tem site, mas vai ter. A gente conseguir, junto com o NEP Brasil, a inscrição foi confirmada hoje, já estamos aí oficialmente, digamos que aberto. Agora na prática, nós esperamos iniciar daqui a pouco, daqui a algumas semanas, aí nós vamos divulgar novamente, abrir as inscrições e estudarmos juntos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo em diversas obras, tanto no Evangelho Rede Vivo, no estudo aprofundado da doutrina espírita, nos setores do Evangelho, estudarmos as cartas de Paulo, estudar o Evangelho da forma que nós precisamos, que é interpretar as palavras do Cristo. Então fica o convite aí de primeira mão, porque saiu há pouco o e-mail confirmando. Então daqui a pouquinho a gente está divulgando aí nas redes sociais, nos Instagrams da vida, sites, grupos de WhatsApp, e aí a gente forma o nosso grupo de estudo e pesquisas do Evangelho. Caminho, Verdade e Vida. Obrigado a cada um de vocês, que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a cada um de vós. Boa noite e até a próxima.